estava para ser uma surpresa, mas não vai ser, já não é para o Sr. General, que é a doutora Maria Manuela Cruzeiro, que fez uma entrevista de vida, um livro muito interessantíssimo, ao General Pesará Correia. Não pôde vir cá, estar presente aqui connosco, partilhar este nosso convívio, este nosso encontro, mas enviou uma mensagem. Eu pedi à doutora Alexandra Paz para ler esta mensagem que a Manuela Cruzeiro nos enviou. Vais ler em Esperanto? Xana, vais ler em Esperanto? Esqueci-me de dizer, estamos com um curso de Esperanto aqui. Façam o favor de aproveitar. A professora de Esperanto, Alexandre. Eu vou ler a mensagem da doutora Maria Manuela Cruzeiro, Pesará de Correia, ele e as suas circunstâncias. A troca do nome, logo à nascença, era pronúncio de que algo o havia de singularizar. Na verdade, o seu nome verdadeiro seria Pesará, de Pierre José Pesará, seu ilustre bisavô materno, cidadão do mundo, que após um notável percurso de engenheiro, arquiteto, por França, Brasil e Argélia, acaba por se fixar em Lisboa, em cuja Câmara Municipal deixou obra de assinalável importância. Em vão, o jovem Pedro lutou contra o pecado original do escriba que, na hora do registro do quinto filho de António Joaquim Correia, militar preso e deportado pela participação na revolta de 3 de fevereiro de 1927, em vez de Pesará, como eram os quatro primeiros, escreveu Pesará. Depois de algumas tentativas para corrigir os vários documentos pessoais que repetiam e consagravam o erro, concluiu pela sua impossibilidade. E hoje, a esta distância, acredito que sinta até uma ponta de orgulho neste primeiro sinal involuntário de um percurso de rebeldia, que, sendo um acaso de vida, se torna progressivamente mais firme e mais sério a partir do exemplo determinante do pai, assim recordado na dedicatória que lhe deixa na obra Questionar Abril. E cito: a meu pai, António Joaquim Correia, capitão de Abril avant la lettre, que a morte impediu de ver o 25 de Abril. De muitas vozes faz a nossa voz, de muitos gestos os nossos gestos, de muitos sonhos os nossos sonhos. Penso, pois, que, embora lhe assente bem este epíteto de rebelde, até no nome, ele obriga a uma explicação que é, afinal, a resposta à pergunta essencial: como pode ser rebelde alguém com o perfil militar de Pesará? Alguém com um percurso invejável numa instituição formatada por valores como a ordem e a disciplina, e que deles faz mais do que um código de comportamento uma segunda natureza. Alguém que nunca abandonou as Forças Armadas e ao seu serviço cumpriu 6 comissões, 4 delas em plena guerra colonial. José Manuel Pureza encontrou a fórmula, chamando-lhe com total propriedade o rebelde competente. Um rebelde competente porque demonstrou sempre uma sólida formação cívica, ética e cultural, e que mais não é do que a longa aprendizagem e a sábia aplicação prática dessa rebeldia competente. Ele próprio explica na longa entrevista que tive o privilégio de lhe fazer, de onde surgiu a obra Pesará de Correia do lado certo da história. E torno a citar: eu pensava que era importante que os militares democratas se afirmassem pela competência. Isto é, para que os militares pudessem vir a desempenhar este papel no derrubo do regime, era preciso que tivessem credibilidade como militares. Eu queria afirmar-me como militar capaz para que, no momento oportuno, o que eu fizesse não fosse por cobardia, nem por incompetência, nem por outros anápolis. Pesará integra assim um grupo de oficiais superiores que, sem nunca abdicar de contestar a ditadura, se mantiveram nas Forças Armadas, por terem chegado à convicção profunda que era pelo seu pilar mais forte que ela iria cair. Não, obviamente, de forma natural, mas antes por força de um trabalho intenso, contínuo e paciente de consciencialização e organização do descontentamento que alastrava nos vários cenários onde a guerra colonial se eternizava. E as 6 comissões que cumpriu foram a mais dura prova a que submeteu esse sonho antigo de poder dar o seu contributo para o derrubo da ditadura. Um sonho que cresceu paredes meias com o trágico dilema: como fazer uma guerra com a qual não se concorda. E cito: só tenho 2 opções: ou deserto, vou-me embora e não faço a guerra, ou, a partir do momento em que sou mobilizado, em que tenho homens sob o meu comando que podem ou não pensar como eu, em minha opinião eles estão a servir um objetivo errado, há o problema da sobrevivência deles. Então eu, como comandante ou como oficial de operações,
tem que fazer bem aquilo que estamos a fazer. Do facto de eu fazer bem ou mal, depende a segurança dos meus subordinados. O tempo que medeia entre a segunda comissão em Moçambique e a sexta em Angola, de 1961 a 1975, é afinal um capítulo fulcral da história deste país, o qual se concentra em si uma infinidade de tragédias pessoais, tantas e tantas anónimas, é também atravessado pela pesada sombra da tragédia coletiva. E cito: a ditadura teve que se lançar na guerra para sobreviver. E ao fim de 13 anos tinha que sobreviver para continuar a guerra. Ou seja, de tábua de salvação para o regime, a guerra transformou-se em seu garrote asfixiador. De tudo isto, Pissarate foi protagonista e testemunha privilegiada. O seu mapa de África, a sua África, é um novelo de linhas onde se cruzam memórias tão vivas quanto contrastantes, gratas e dolorosas, que fizeram dele um apaixonado de África, em especial de Angola, a joia da coroa do Império Português, título de uma obra sua. Também o muniram de um extraordinário manancial de informação sobre os complexos processos da guerra colonial e da descolonização. Protagonista e analista dos acontecimentos vividos e narrados, intérprete e testemunha reunidos num só. Ele e a sua circunstância, como não se cansa de referir. Construiu uma carreira científica tão sólida e original, em torno de temas como geopolítica e geoestratégia, relações internacionais, a paz e a guerra, a condição militar, a Revolução de Abril e, claro, colonização e descolonização, que a Universidade a não pode ignorar. É assim que, depois de uma folha de serviço exemplar, que nem por isso deixou de confirmar a trágica verdade de que a Revolução devora sempre os seus filhos, foi professor universitário com um desempenho de invulgar qualidade e, como nunca foi de virar a cara às dificuldades nem de deixar as coisas por metade, encerrou com chave de ouro este capítulo da vida, apresentando-se a doutoramento com a tese da descolonização. O Rui aproveita e mostra o livro do proto-nacionalismo ao pós-colonialismo, onde rompe com o habitual discurso sobre a descolonização em dois aspectos essenciais. Em primeiro lugar, analisa as descolonizações como um processo de ciclo longo que começa na formação da consciência nacionalista e de que a transferência de poder é apenas a etapa derradeira. Em segundo lugar, defende que o verdadeiro sujeito da descolonização é sempre o colonizado. Contra a verdade feita de que a descolonização é concedida pela metrópole, a noção de que ela é antes um processo político suscitado e conduzido pela colónia e pelo seu povo. São óbvias as consequências desta inversão de perspectiva. As dinâmicas metropolitanas da descolonização, tão minuciosamente escrutinadas, tantas vezes duramente criticadas e outras, muito pouco, elogiadas, não merecem rigor, nem crítica, nem louvor, porque elas não são determinantes, antes determinadas. Portugal não descolonizou, participou na descolonização. A ideia tão comum quanto simplista de que, e cito, a descolonização era inevitável, o que devia ser feita de outra maneira, ou a sua versão mais curta de que foi a descolonização possível, não passa, pois, de uma mistificação que pode servir as boas consciências e os falsos conselhos políticos, mas que não serve, claramente, a história. Além disso, nas próprias palavras de Pissarate, conduzem em última análise ao paradoxo e à contradição. E cito, a descolonização poderia ter sido bem feita se não tivesse havido colonização. Mas houve colonização, com todas as suas consequências, e o seu desfecho foi aquela descolonização. Afirmou, em jeito de balanço desse notável trabalho de investigação, e torno a citar, de facto participei na guerra, mas logo nessa altura, desde muito cedo, percebi que estava numa guerra errada, e não tinha a consciência absoluta do fundamental do problema. O rebelde competente, para quem a dura experiência de guerra apenas consolidou convicções já antigas, precisava, contudo, de as credibilizar. Antes de mais perante si próprio e a sua inatacável exigência ética e intelectual, mas também perante um coletivo cuja grandeza histórica ele ajudou a reconhecer. Diria na Universidade de Coimbra, no final do julgamento a que quis submeter essa sua viagem ao Exploração das Trevas. E cito, fui muito feliz aqui. Sinto-me honrado e sinto que não sou só eu. Há um grupo que está comigo porque viveu o mesmo percurso que eu vivi e com isto espero conferir dignidade académica, responsabilidade e seriedade ao tratamento de um tema que tem sido tratado muito superficialmente em Portugal, a descolonização.
Há um grupo que está comigo e nem precisou de nomear. Símbolo vivo que é daquele tão raro momento de felicidade coletiva que Eduardo Lourenço chamou Divina Surpresa. Capitães de Abril, assim se autodesignou este coletivo indestrutível, mesmo se alguns estivessem já acima na hierarquia, como foi o caso do Major Pesará Correia. Dizer é que é Angola, sua última comissão, que o 25 de Abril o vai encontrar, é verdade, mas só em parte, porque esse encontro foi tudo menos casual. Pelo contrário, foi também obra sua, presente que esteve nos primeiros passos da conspiração. Desde a corajosa contestação ao Congresso dos Combatentes, não admira, pois, que seja o escolhido pelos seus camaradas para coordenador do gabinete do movimento das Forças Armadas em Angola. A revolução que na metrópole vivia em bregas da vitória roubou-lhe, contudo, essas fugazes horas de felicidade, destinando-lhe um cenário que, paradoxalmente, por muitas e diversas razões, revelou acrescidas dificuldades às mudanças históricas que se perfilavam. E negociar com a rapidez necessária a cessação das hostilidades, percorrendo o longo e árido caminho até ao alvor. Regressado à metrópole, é já como conselheiro da Revolução, escolhido pelos seus pares do Exército para os representar nesse novo órgão de soberania, que se bate até ao fim pelo reconhecimento incondicional da independência daquela ex-colónia. Angola e a sua ainda mal conhecida e reconhecida ação no complexo e delicadíssimo processo da descolonização bastaria para colocar o nome de Pedro Pesará Correia na história, do lado certo da história. Mas a Revolução cobrou-lhe ainda uma derradeira e arriscada missão. Graduado em brigadeiro, hoje major-general, e nomeado comandante da região militar do Sul, ruma ao Alentejo, uma terra tão sedenta de justiça quanto a sua martirizada Angola. E essa sede de justiça chamava-se Reforma Agrária. A terra a quem a trabalha. Nenhuma outra bandeira revolucionária terá tido maior ressonância simbólica, nem maior conteúdo social e político. No limiar do verão quente e com a luta política ao rubro, Pesará enfrentava novo dilema, sensível que era, cultural e emocionalmente, a esse memorial de sacrifício e heroicidade do operariado rural do Sul e às impressíveis páginas que inspiraram alguns dos nossos maiores escritores, cujas obras foram verdadeiros manuais de resistência à ditadura. Confrontava-se com um terreno completamente armadilhado por intensas lutas partidárias, muito mais do que por projetos políticos concretos. Sereno, mas determinado, o rebelde competente que, como um dos mais responsáveis quadros político-militares do movimento das Forças Armadas, fizera já várias marchas forçadas no campo da política, considera como missão prioritária criar o clima necessário para levar por diante a legislação progressista da reforma agrária, e estou a citar, evitando que fosse sistematicamente torpedeada, quer pelos setores patronais, quer pelo proletariado rural. Acabou torpedeada em último grau pela ação desleal e fraudulenta que ficou para a história como a famigerada Lei Barreto. A contra-revolução teve várias fases e muitos nomes, e caminhava célere com passos de lã ou botas cardadas, conforme o caso. Pesará sabe-o bem porque esteve lá, no centro do furacão, sem se desviar um centímetro. Além disso, como historiador, detesta o branqueamento e a reescrita da história, ou contrafactual, como quando fala do 25 de novembro. E cito: "Esse meu desencanto vem da consciência que, entretanto, adquiri de que nós tínhamos levado a direita ao colo, para a seguir a direita nos atirar pela janela fora." Sem hesitações, sem cálculos, sem subterfúgios, é ainda o rebelde competente que, partindo dessa dolorosa constatação, se autodispensa da sua mais antiga servidão, a servidão militar. Passa voluntariamente à reserva em protesto contra a sua não promoção ao posto de general 3 estrelas por razões exclusivamente políticas, ganhando assim, por direito próprio, o nobre título de implicado no 25 de Abril. Mas não se considerou nunca dispensado de uma outra, a servidão cívica, a par de um labor intelectual intenso que a sua bibliografia abundantemente atesta. A sua presença como comentador na imprensa escrita e falada traz sempre a marca de uma personalidade brilhante e vibrante, pelos seus vastos conhecimentos, pela sua independência e frontalidade, pela inatacável seriedade intelectual, pelo compromisso férreo com Abril,
seus valores maiores e seus protagonistas de todas as condições. E não sei o que mais lhe agradecer se o seu inexcedível contributo na criação de um tempo novo, se a forma como tem caminhado sobre a lâmina destes novos tempos.